uma das obras não apenas mais lindas, deslumbrantes, maravilhosas, magníficas de todos os tempos, como também uma das mais cheias de simbolismo e uma das mais importantes da história da humanidade. Vamos falar sobre o teto da Capela Sistina, de ninguém menos que Michelangelo, depois da vinheta. Oi, sou eu, Amanda, aqui novamente no Arte para Você, e vamos falar sobre o teto da Capela Sistina, aquela maravilha inenarrável, incalculável, aquela espanto de maravilhosidade, feita pelo gênio incrível, incomparável Michelangelo. Mas antes, vou pedir que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, vou pedir que se inscrevam no canal, caso ainda não sejam inscritos, para receber notificações e saber quando chegam novos vídeos. Vou pedir também que deixem aquele like para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas e, consequentemente, me ajudar também. Então, vamos falar sobre essa obra tão importante para a história da humanidade, né? Para a história do mundo, para quem a gente é, que é o teto da Capela Sistina, do Michelangelo. Por uma só pessoa, num período de 4 anos e com quase 300 figuras, essa realização sobre-humana valeu a seu criador o título de Il Divino, o divino em sua época. Michelangelo, um artista de profunda fé religiosa, também planejou toda a criativa composição, fazendo centenas de desenhos preliminares detalhados para os afrescos e trabalhando habilmente a complicada perspectiva necessária para a grande superfície curva que seria vista de 20 metros abaixo. Seu elaborado projeto divide o teto abobadado em cenas narrativas, que cada uma ilustrando um episódio-chave da história da criação do livro do Gênesis. Entre as cenas, há jovens nus e musculosos, conhecidos como ignude. Como todas as outras figuras do teto, elas revelam a profunda admiração de Michelangelo pela escultura romana clássica e o modo como expressava a beleza do corpo humano. Nos nichos abaixo dos ignude, profetas do Velho Testamento se alternam com sibilas, as videntes da mitologia grega antiga. Michelangelo preencheu os arcos em volta das altas janelas com mais pinturas de cenas bíblicas. Artistas importantes do Renascimento, como Botticelli e Perugino, haviam decorado as paredes da Capela Sistina cerca de 20 anos antes, e o Papa Júlio II, personagem ambicioso e autoritário, queria que Michelangelo renovasse o teto, que tinha sido pintado para parecer um céu cheio de estrelas. Após a relutância inicial, Michelangelo se considerava até então mais um escultor do que pintor. Um andaime especial projetado pelo artista foi instalado e ele se consagrou a anos de trabalho solitário e exaustivo, enquanto abaixo de seus pés os serviços da igreja eram conduzidos normalmente. O grande afresco do teto foi concluído em outubro de 1512. Antes da restauração mais recente, terminada em 1992, as cenas bíblicas de Michelangelo pareciam escuras e opacas. Porém, depois que a sujeira acumulada em centenas de anos foi removida, o brilho das cores se revelou novamente. Mesmo numa reprodução, o teto é uma imagem impressionante, além de um testemunho claro da extraordinária visão e do gênio artístico desse homem intensamente espiritual. Aí vamos abrir um parêntese para falar um pouquinho sobre ele. Nascido perto de Arezzo, na Toscana, numa família da pequena aristocracia, Michelangelo foi aprendiz na oficina do pintor Domenico Ghirlandaio, onde aprendeu a pintar afrescos. Pouco depois, se ligou à família de Lorenzo de Médici e fez desenhos de pinturas baseados nas obras de Giotto e Masaccio. Após a morte de Lorenzo, Michelangelo foi para Roma, onde fez nome com a bela e triste Pietà, escultura de mármore da Virgem Maria com Cristo morto em seus braços. Sua maestria técnica também se evidenciou em Davi, uma estátua colossal que criou para a cidade de Florença, concluída em 1504. Um ano depois, o Papa Júlio II encarregou-o de criar esculturas para o túmulo papal, mas o grandioso projeto foi muito reduzido. Enquanto isso, o artista, profundamente devoto, assumiu outra encomenda prestigiosa de Júlio, o teto da Capela Sistina. Michelangelo tinha só 37 anos ao concluí-lo. Outras obras se seguiram para a família Médici e para o Vaticano, em especial a pintura do Juízo Final na parede do altar da Capela Sistina, encomendada pelo Papa Paulo III. O enorme afresco mostra o terrível destino da humanidade corrupta. Michelangelo foi nomeado arquiteto da Basílica de São Pedro em Roma em 1546 e devotou os últimos anos principalmente à arquitetura, em especial projetando o grande domo da igreja. Ele morreu em Roma. Então, vamos aqui para o próprio teto. Essa é a que anuncia que se faça a luz, como no Gênesis. Na primeira das cenas de Michelangelo, que representa a criação bíblica do mundo, a figura de Deus é mostrada bem no alto.
Estendido, ele parece estar se torcendo através da atmosfera tempestuosa. Ele está separando a luz das trevas com seus poderosos braços. Na cena seguinte, criação das plantas, sol, lua e estrelas, Michelangelo mostra o terceiro e o quarto dia da criação, com duas grandes figuras representando Deus. A figura de túnica esvoaçante vista de costas é uma representação de Deus criando árvores frutíferas e outras plantas na terra. A figura de barba, com os braços estendidos, aponta uma bola de luz dourada, que é o sol. A outra mão, magnificamente modelada, aponta atrás a lua, a segunda luz nos céus. Dois dedos magnificamente modelados, prestes a se tocar. Deus, o Pai verdadeiro de cabelos grisalhos, é uma figura de forte carga dinâmica que concede sua energia física e espiritual a Adão. Com seu corpo atlético e rosto encantador, Adão corporifica a beleza que é de origem divina. A precisão anatômica e a graça juvenil da figura lembram a perfeição de Davi, que Michelangelo criou entre 1501 e 1504. Seguindo a criação de Eva, no sexto dia de criação, Deus fez Adão à sua própria imagem. Após colocá-lo num sono profundo, Deus criou Eva, a primeira mulher, de uma das costelas de Adão. Aqui, Eva aparece emergindo com as mãos levantadas para a figura vestida com o manto de Deus, que parece estar gesticulando para que ela se erga. A quinta é a queda e expulsão. Esta cena representa dois episódios separados de Gênesis. Na esquerda, Adão e Eva estão no jardim do Éden e a serpente, de vigoroso corpo feminino e cauda, oferece a Eva o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Na direita, o casal pecador, envergonhado e arrependido, é banido do viçoso Éden por um anjo guerreiro e se dirige a uma paisagem estéril. O próximo é o dilúvio. Numa cena de grande turbulência, Michelangelo mostra as pessoas fugindo das águas que sobem, punição de Deus à corrupção humana. No fundo, flutua a Arca de Noé, e no primeiro plano, as famílias se esforçam para alcançar o terreno mais alto, com cabelos e roupas açoitados pelo vento. Reinam o pânico e o caos. E na sétima, a embriaguez de Noé. Segundo o Gênesis, Noé cultivava uvas, ficou bêbado de seu próprio vinho e dormiu sem roupas. Quando um de seus filhos ouviu nu, chamou os outros dois. Os três irmãos são mostrados tentando cobrir a nudez de Noé, desviando o olhar. Ao representar Noé bêbado, Michelangelo talvez tenha se inspirado em antiguidades da coleção papal. A pose lembra a de um deus clássico romano de um rio. Os filhos de Noé também mal estão vestidos, seus corpos robustos têm aspecto bastante escultural. As figuras masculinas do teto da Capela Sistina mostram grande influência das esculturas de mármore clássicas da antiguidade, como o torso de Belvedere. Pouco se sabe sobre as origens da estátua assinada pelo escultor grego Apolônio, mas por volta de 1500 ela era considerada uma das maiores obras de arte do mundo, junto com o Apolo do Belvedere, e Michelangelo deve ter feito muitos estudos dela. A similaridade entre o robusto torso do Belvedere e as formas masculinas vigorosas e anatomicamente exatas de Michelangelo é mais visível nas figuras sentadas musculosas dos Ignude ao lado das cenas centrais do teto. É muito interessante, né, a gente ver que além dessa beleza absurda, como ele consegue, né, contar de forma tão magistral, né, os 7 dias da criação do mundo, e que o escopo, né, a grandeza, o tamanho, né, a grandiosidade, a magistralidade, né, assim, o quão estonteante é a técnica dele, pensar que ele fez tudo isso só ele fez isso tudo sozinho, né, um trabalho de anos e anos de um único homem, de uma disciplina, de uma técnica, de um conhecimento, de uma engenharia mental, além de técnica também, né, uma ambição, né, um assombro de projeto, realmente é espetacular, muito maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Posso falar mais sobre Michelangelo aqui. Por favor, peço de novo like, peço que se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos e vejo vocês no próximo. Tchau!